é gostoso a gente ver Deus agindo, Deus operando. E a primeira vez que nós estivemos ali na Itália, o Emerson lá de Torino disse: pastora Ângela, eu não tenho muita esperança com relação aos gideões aqui, porque os italianos não são muito de orar. Então eles oram, mas oram pouco. Então eu não sei como vai ser. E a semente foi plantada e hoje lá 120 gideões orando ali na torre e mais gideões chegando, e nós teremos nosso próximo congresso continental ali também em Torino. E é muito lindo a gente ver assim que as pessoas dizem algo, a cultura diz algo, mas quando o Espírito Santo chega, ele destrói aquilo que os homens dizem e ele traz algo tão maravilhoso. E o que Deus traz é perfeito, é maravilhoso. Vitinzo, vamos conversar um pouquinho sobre a Itália e o Evangelho lá. Como que é a igreja evangélica lá na Itália? Como ela é aceita pelo governo, pelas pessoas, pelos italianos? Como é isso? Bem, a igreja já teve uma certa metamorfose em tudo isso, porque 20 anos atrás as coisas não estavam assim como estão hoje. Hoje não podemos ver com os próprios olhos que 20 anos atrás, você para achar uma igreja evangélica em Roma, você achava a maioria delas embaixo no subsolo. Escondidas. Podemos fazer uma comparação com a igreja da época das catacumbas, porque eram todas nas escondidas. Era difícil achar uma igreja. E era sempre um pequeno grupo. Era difícil também achar um lugar para usar para esse propósito. Porque depois começamos a ter problema de terrorismo. Então a polícia interna, o governo, tiveram que fazer o rastreamento dessa igreja para saber o que está acontecendo no lugar de culto, saber que tipo de culto tem. Nós no começo éramos considerados de seita. Então teve uma barreira, algo que se opunha contra o crescimento. Hoje nós vemos, a distância de 20 anos, muitas coisas mudaram pela glória e pela graça de Deus. Amém. Hoje podemos encontrar em Roma igrejas no mesmo nível da estrada. Você pode colocar uma placa e dizer que aquela é uma igreja. Então essa liberdade, que eles chamam de liberdade religiosa, levou nós a ter mais coragem. Porque antes a gente estava com receio. Era difícil, muito difícil. Difícil achar, não te alugavam. As pessoas, se vinham saber que lá era para fazer um culto, não te davam. Muito preconceito, Muito né? preconceito, exatamente. Porque para eles, a maioria deles, nós somos traidores. Porque nós deixamos o catolicismo e se tornamos evangélicos. Porque a percentuagem do evangélico na Itália não chega nem a 1%. Então, isso dá a ideia de que pressão está em cima de nós. Discriminações. Você perde tudo, a sua amizade, amigos, parentes, familiares. Isso aconteceu com você, Vitinho? Isso aconteceu conosco, comigo mesmo. Eu perdi tudo. Perdi amigos, parentes, a própria família. Não quis saber nada disso. Era um contínuo jogar pedra. Porque as palavras ferem mais que a pedra verdadeira. Essa palavra te machuca, porque você nunca pode esperar de um parente, do parecido de sangue, consanguíneo, que ele te diz algo. Você é um traidor porque você deixou isso. Nem ele sabe o que está falando. Mas nós não olhamos a isso. Não ficamos presos nessas palavras. Nós continuamos. Porque não somos nós. É a própria Evangelho, o poder que está na palavra de Deus que se cumpre. E com o passar do tempo, Vitinzo, como foi? A família começou a aceitar, a ver que vocês não eram traidores. Como que foi e como está sendo hoje? Isso foi algo sobrenatural. Sim. Porque com a nossa força não conseguimos. E como diz a palavra de Deus, que o nosso combatimento não é contra o carne e sangue, mas contra principados e potestades. Sim. Então, quando nós começamos a orar nessa direção, aquele pouco que nós éramos, conseguimos quebrar isso. Aleluia. É devagarzinho quebrando primeiro nas nossas 4 paredes. Começando a quebrar
redor da família, eles começaram a se abrir conosco. Sim. E se procurar. E na hora da necessidade, foram eles que vieram a nós, batendo na nossa porta. Houve alguma experiência assim forte com irmãos, com pais? Como foi? Sim, foram duas muito parecidas. Quando eu estava em dezembro de 4 anos atrás, ainda estava na Inglaterra. A minha mãe me liga dizendo que estava doente, tinha um problema de saúde. Eu falei com a minha família, era o período de Natal. Deixei todos os meus filhos lá, a minha esposa, aí eu fui para casa para visitar ela. Eu me lembro, era dezembro, era 24 de dezembro, a véspera de Natal. E nós estávamos sentadinhos na frente da lareira, minha mãe tinha lareira em casa. Estava bem friozinho. Ela pegou a minha mão e me disse, filho, eu estou com medo da morte. Minha mãe nunca tinha falado desse jeito comigo. Mas ela pode abrir comigo porque ela viu em nós. E viu nos próprios netos, que ganharam a avó para Jesus. A paz, né? A paz. A presença de Deus. Viram a paz. Ela me pediu algo para saber o que era. Eu expliquei para ela o que significa para nós a morte. É um retorno para casa, um descanso, um prêmio. E isso começou a trabalhar no coração dela. E naquela mesma noite ela fez a confissão de fé. Que lindo. Passaram 4 meses e eu nunca vi mais ela. Olha O Senhor levou ela. Que lindo. A mesma coisa aconteceu com meu irmão. Era 6 meses antes, não, 3 meses, perdão. 3 meses antes que o Senhor levasse ele veio a bater na nossa casa. A nossa casa era um ponto de igreja, a gente tinha igreja em casa. Esse foi 2 anos atrás. Ele veio, quando eu abri a porta, eu fiquei um pouquinho assim, porque ele estava com olhos já cheios de lágrimas, pedindo oração, porque ele estava com câncer na garganta. Me pediu oração. Ele entrou, eu conversei com ele. Antes dele voltar para casa, nós oramos com ele, eu, a minha esposa, os meus filhos. E depois, o domingo depois, era sexta-feira quando ele veio, domingo depois ele veio na igreja, no culto. E no final do culto, eu me lembro também o culto, era direcionado que a doença não é de Deus, não vem de Deus. E quando depois do culto, no final, eu fiz o apelo, ele aceitou Jesus. Que lindo. Então isso é algo É um conforto, né? Uma alegria. Exatamente. Sim. Nós podemos ver aí como Deus trabalha. E é isso. Ganhar a família é com amor. No início, você tem de aguentar mesmo. No início, não há compreensão, há perseguição. Sempre diz que quando alguém aceita Jesus na família, primeiro é perseguição, depois vai haver uma aceitação. Eles vão ver que realmente você continua, você está firme e a sua vida mudou para melhor. Então vai haver uma aceitação e ao final vai ter o respeito, vai ter o pedido, como o irmão do Vicenzo veio, ora por mim, né? Ora por mim, como a sua mãe disse, estou com medo da morte. Ela queria uma segurança, o caminho. Então é muito importante que a gente tenha esse entendimento. Estivemos nesta viagem à Europa, fomos também ali à Polônia. Polônia também 98% católica, mas assim, de perseguição mesmo aos crentes. Como se o crente não fosse um cristão, como se o crente estivesse pregando algo contrário à palavra de Deus. E a gente viu lá como a falta de entendimento, né, do que é o Evangelho. É pela falta de conhecer as Escrituras mesmo, né, Vicenzo? É a falta desse conhecimento. Mas, Vicenzo, você nos trouxe uma boa notícia de que a igreja está avançando, de que a igreja lá já está sendo aceita, respeitada, isso é importante. E nós tivemos a alegria de visitar um pastor, seu xará, não é? Sim. Pastor Vicenzo, para levar ali a semente dos Gideões, como nós vimos ali no vídeo. E nós estamos vendo assim esse romper. E queremos dar uma boa notícia que Deus está trazendo
ao seu coração, ao coração do pastor Márcio, o desejo de ter ali uma igreja da Lagoinha, na Itália. A igreja da Lagoinha está se espalhando, já estamos lá em Portugal, em Porto, Lisboa, estamos em Madrid, ali na Espanha, e não só para os brasileiros que ali estão, mas principalmente para o europeu, para trazer esta palavra viva, para trazer este evangelho, para trazer esta mensagem de vida do Espírito Santo. Porque a gente sente a tristeza no coração do europeu, não é verdade, Vitinho? A gente sente aquela frieza deles, é um grito de socorro, de ajuda, não é verdade? Quando as coisas apertam, se diz que a Europa sempre se achou o primeiro mundo, essa globalização, esse bem-estar, levou ele a se afastar das coisas de Deus. Mas hoje, com essa crise europeia muito forte, tivemos também situação muito triste, aumento de suicídio por causa disso, desespero, pessoa que não sabe mais aonde procurar, mas alguns estão vendo a luz. Sim. Alguns estão vendo aquelas chamas, aquelas pequenas chamas que estão em Roma também, porque Roma ela é cheia de história, mas cheia também de pressão, de muita coisa que acontece lá. E ali foi plantada uma semente muito forte. Muito forte. Né? Do Evangelho, de mártires e de heróis da fé. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.